Beleza. Então, beleza. Vamos falar de interrupções hoje. Vou mostrar aqui para vocês o esquema de interrupções, tá? Então, vamos lá. Vou partir daquele mesmo, exatamente aquele mesmo código que a gente estava fazendo na terça-feira, tá? E aí a pergunta aqui foi o seguinte, uma primeira coisa, né? O que a gente fez lá? A gente configurou um timer para agora o timer marcar o tempo para a gente, mas, e é isso que está acontecendo, tá? Mas a gente não conseguiu ainda, e é isso que a gente vai fazer hoje, pedir para o timer me avisar quando ele terminar a tarefa dele, tá? Aqui, por enquanto, o que a gente está fazendo eu fico o tempo todo perguntando, e é isso que está acontecendo nessa linha aqui, nesse if, tá? Eu fico o tempo todo indo lá no timer, perguntando para ele, timer, você terminou a contagem? Timer, você terminou a contagem? Timer, você terminou a contagem? E quando ele terminou a contagem dele, tá? O que a gente está fazendo é a gente reseta um bit lá, que é o bit que ele usa para me avisar disso, tá? Que eu acabei de olhar e falar, tem um bit lá que indica que ele terminou a contagem dele. Eu zero esse bit aí, para eu poder ver uma próxima vez, tá? Quando ele terminar a próxima contagem. Ele não faz isso automaticamente. E aí a gente sai desse laço aqui, onde o nosso programa estava preso, e aí repete o laço mais exterior, que essencialmente a única coisa que ele faz é ir lá, trocar o estado do meu LED, se ele estava apagado, acende, se ele estava aceso, apaga, e aí ele prende o meu programa nesse laço de novo até o timer terminar a contagem dele de novo, tá? O que eu quero fazer aqui hoje, tá? Eu quero tirar esse esquema de polling, que a gente chamou isso aqui na terça-feira, tá? Que é aquela ideia de eu o tempo todo, ou de vez em quando, ou periodicamente, tá? Mas eu, processador, eu aqui no meu software, eu fico indo lá no meu periférico e perguntando para ele se ele terminou de fazer alguma coisa, tá? Agora não, eu quero ligar o periférico e falar para ele, quando você terminar, você me avisa. E aí, quando você me avisar, eu faço alguma coisa, tá? Então, a gente vai ver que a lógica do nosso programa, quando a gente terminar aqui hoje, vai ficar completamente vazia. Esse while aqui, que é onde tem a lógica do meu programa, ela fica completamente vazia. Vou mostrar para vocês, tá? Não vai ter nada aqui. Vai estar tudo em outros lugares, tá? Beleza. Como é que funciona, então, esse mecanismo de interrupções? Que é um mecanismo que a gente, essencialmente, todo processador tem implementado. Basicamente, todo sistema que eu conheço tem algum mecanismo de interrupções, tá? Alguns funcionam um pouquinho diferente desse aqui, tem algumas variações de o que eles fazem quando chega a interrupção, mas vou mostrar para vocês como é que funciona no MSP. E aí eu vou apontando para vocês onde é que podem ter diferença em outras arquiteturas para quando você estiver trabalhando com outros tipos de hardware, tá? Beleza. Então, isso aqui é o que a gente quer fazer. Pedir pro timer a zero me avisar quando ele terminar a contagem dele, em vez de eu ficar indo o tempo todo. E aí, deixa eu lembrar aqui para vocês o que o processador faz, tá? Lembra? Ele é uma máquina bem simples conceitualmente, tá? Essencialmente, eu tenho um registrador lá dentro, tá? Eu tenho alguma coisa que a gente chama de PC, ou Program Counter, o contador de programa, que me diz em que ponto do programa eu estou executando num determinado momento. Então, o tempo todo o processador sabe onde que ele está, em que parte do programa que ele está, porque tem um registrador específico só para isso. Tá? Então, o processador vem na hora que ele vai começar a coisa, tá? A leitura de execução de qualquer instrução. Ele faz uma primeira etapa que a gente chama de fetch, é uma primeira tarefa. Ele vai lá na memória, o PC está apontando para um espaço qualquer nessa memória, um endereço qualquer. Ele vai nesse endereço, lê o que está escrito lá nessa memória. Nesse caso aqui tem um valor aqui, 2100, completamente arbitrário. Tá? Lê isso daqui. Numa segunda etapa, ele vai decodificar o que aconteceu, decidir ali qual é a instrução, onde estão os dados, quais são os dados que ele precisa operar, onde que ele precisa guardar o resultado. Ele precisa decodificar isso daquela instrução ali. E aí ele passa a execução dessa instrução. Tá? E aí ele fica repetindo esse processo.
Algo que nos slides que talvez não tenha ficado, na minha passada aqui não tenha ficado muito claro, tá? E aí por isso vou voltar um pouquinho. Olha só o negócio. O PC, ele estava apontando para esse endereço 21038 nesse meu exemplo aqui. Completamente arbitrário, tá? Pode estar em qualquer lugar. 2108. Na hora que o meu processador ele vem e termina essa etapa de fetching, que é ir lá e ler uma instrução, que é a próxima instrução que ele precisa executar, tá? Ou a instrução atual que será executada, que deve ser executada agora, ele incrementa automaticamente esse PC. Repare que ele começou a apontar direto para outra, tá? Ele faz isso logo no início da leitura dessa instrução, tá? Então, o PC, a ideia dele é que ele sempre aponta para a próxima instrução que tem que ser executada, tá? E aí, no momento que eu faço a leitura dessa instrução, o hardware ajusta esse PC para ele já imediatamente apontar para a próxima instrução. Então, a ideia desse PC é, cara, qual que é a próxima coisa que eu preciso fazer? Para responder isso, você vai lá e o PC te responde isso. Ele guarda o endereço na memória, que tá onde vai ter a instrução, que é a próxima coisa que você tem que fazer, tá? Então, para eu mudar esse esquema aqui, basta eu alterar para onde esse PC está apontando, tá? Porque em qualquer momento da execução do meu programa aqui, da execução do hardware, tá? Em qualquer momento, se eu mexer no PC, eu mexo nesse conceito de qual é a próxima instrução que tem que ser executada, tá? O jeito normal do processador alterar isso são com instruções que a gente chama de jumping, tá? E aí tem várias instruções aí que são jumps, que são usadas, por exemplo, para implementar essas voltas aqui, tá? Por exemplo, na hora que eu estou nesse for, acontece essa comparação. Se ela for verdadeira ou falsa, o que quer que seja, isso aqui vai ser executado ou não, tá? Esse if else aqui. E aí, quando eu termino a execução desse if aqui, que é a única coisa que está dentro do laço, na hora que eu chego nessa linha, eu preciso voltar para essa primeira linha do laço aqui, para executar de novo. Isso aqui é feito por uma instrução de jump. O seu compilador vai colocar isso aí lá de alguma forma, tá? No caso aqui é um jump que a gente vai chamar de incondicional, que ele vai usar, tá? Porque não tem nenhuma condição. Tipo, ele sempre faz esse salto que ele sempre volta. Mesma coisa nesse while aqui, ó. O teu compilador ele vai perceber que sempre precisa voltar. E aí ele coloca lá uma instrução de jump incondicional, um pouco mais simples esse tipo de instrução. Tá? Ao contrário de instruções de jump condicional, que é o que acontece quando de fato você está testando alguma coisa nesses laços aqui. Tá? O break é a mesma coisa também, tá? Ele essencialmente vai introduzir lá no programa uma instrução de salto incondicional. Ele chegou nesse ponto aqui, salta para algum outro lugar, tá? No seu programa. E o que esse salto faz, tá? A única coisa que ele faz é vir aqui nesse registrador PC, que é um registrador interno do processador, tá? E alterar o valor que está lá guardado nele. Repare que, no caso aqui, nesse exemplo, do jeito que está aqui desenhado, o PC está guardando esse valor aqui, ó, 21036. Se eu mudar isso, o PC passa a apontar para outro lugar. E aí, quando o processador vem fazer essa instrução aqui de fetching, vem fazer iniciar uma instrução nova, execução de uma instrução nova, ele vai lá no PC e fala, beleza, PC, qual que é a próxima instrução? O que eu tenho que fazer agora? E vai estar atualizado esse valor, tá? O que o mecanismo de interrupções vai fazer? Ele vai mexer diretamente nessa história aqui do PC, tá? É um outro mecanismo de a gente fazer isso. Qual que é a dificuldade da interrupção? A gente vai ver aqui. O software fica cego a isso, tá? É o hardware que mexe no PC. Então, essa é a grande dificuldade do ponto de vista de software aqui. E aí a coisa vai ficar o que a gente chama de assíncrono. Síncrono é aquele software que a gente sempre sabe quando vai acontecer algum salto, tá? Quando vai acontecer uma instrução de jump aqui. O assíncrono é quando a gente não sabe, tá? Quando que um salto no meu programa, um jump, pode acontecer, tá? Essencialmente essa é a definição de assíncrono, tá? Então vamos ver aqui como é que isso se processa, tá? Tem o FET e tal. Beleza. O mecanismo de interrupções, tá? É como se o meu processador tivesse uma outra portinha, um outro ponto de acesso a ele, tá? Que não é esse mecanismo que está ligado no barramento que se comunica com a memória, tá? Que é a ideia básica dele,
ok? É muito, muito simples normalmente esse mecanismo, tá? Normalmente é simplesmente alguma coisa, tá? Um letzinho lá, né, no processador, que quando um bit passa de 0 para 1 ou de 1 para 0, quando acontece uma mudança num bit em algum lugar daqueles pinos lá que são sensíveis a que é o controlador de interrupções que a gente chama, tá? O que vai acontecer com o processador, tá? Ele vai guardar que ele precisa atender uma interrupção, tá? E aí eu tenho meio que duas arquiteturas possíveis, tá? Aqui na minha CP430, o que vai acontecer? Imagina que eu estou lá no meio de uma instrução, tá? Ó, fiz o fetching, o PC ele foi atualizado, repara que ele está apontando para esse endereço aqui, e na próxima figura ele está apontando para o próximo endereço, tá? E eu estou no meio da execução de uma instrução, porque isso aqui pode demorar. A execução de uma instrução dessa pode demorar só um ciclo de clock, mas pode demorar mais de um ciclo. E mesmo dentro daquele um ciclo de relógio onde ela está acontecendo, a instrução, pode ser que chegue a interrupção aqui. Pode ser que subiu um bit lá no meio do caminho. Eu não sei quando é que isso vai acontecer, em princípio, tá? Subiu. O que essa arquitetura em particular da Texas vai fazer? Ele vai recepcionar essa interrupção, vai guardar essa informação tem lá, tipo, como se fosse uma tabela, como se fosse uma pequena memóriazinha, um registrador também, tá? Que guarda quais interrupções foram acontecendo no meio da instrução que eu estou executando. Isso é outra questão. Pode ser que chegue mais de uma interrupção ao mesmo tempo, ou ao mesmo tempo que eu digo, dentro do mesmo ciclo de execução de uma instrução, tá? Mas estou aqui decodificando, chegou uma interrupção. O que o meu processador vai fazer? Ele vai pegar isso aqui e falar assim, beleza, essa interrupção veio do timer, por exemplo. Ele guarda essa informação, tem um registrador específico para isso, guarda essa informação e continua fazendo o que ele está fazendo, tá? No caso aqui, ele vai continuar a executar a instrução que ele estava executando antes, até ele terminar, e aí na hora que ele termina isso, tá? Ele vai atender àquela interrupção, ok? Essa é uma diferença aqui. Ou seja, as instruções nessa arquitetura aqui do MSP430, elas vão ser o que a gente vai chamar de atômicas. Você sempre garante que elas terminam, a execução de cada instrução, antes de responder as coisas assíncronas aqui das interrupções. Outras arquiteturas, elas podem escolher imediatamente, na hora que chegou uma interrupção, ele abandonar o que ele estava fazendo. Tá? Que não é o caso, é que ele termina o que ele estava fazendo e aí para. Outras arquiteturas, se eu não me engano, o MIPS é um clássico que faz isso, e eu acho que a arquitetura ARM também faz isso, preciso dar uma olhada nessas arquiteturas, nesses ARMs mais novos, mas ele pode escolher, simplesmente abandonar, falar, eu estava executando essa instrução aqui, mas eu vou abandonar, eu vou parar no meio do caminho, porque a interrupção é mais importante para mim do que terminar o que eu estava fazendo, tá? Normalmente isso acontece em sistemas que são bastante voltados à aplicação que a gente chama de tempo real, tá? Tempo real não é responder imediatamente. Tempo real é sempre ter um deadline para a resposta, para as coisas acontecerem dentro da máquina, tá? Eu falar assim, cara, se eu demorar mais do que, sei lá, 5 milissegundos ou 5 microsegundos para responder essa interrupção, não adianta mais. Tipo, não adianta mais nem responder, tá? Passou o tempo, como se ela tivesse um tempo de validade, tá? Sistemas desse tipo aí, sistemas médicos, por exemplo, tá? Então, são tipicamente sistemas em tempo real. Tipo, você não pode esperar mais do que X tempo para tratar alguma coisa que aconteceu ali. Por exemplo, um alarme. Disparou um alarme em algum lugar. O sistema não pode demorar mais do que alguns microsegundos, milissegundos. Tem lá, normalmente, cada aplicação uma especificação. Não pode demorar mais do que isso para responder a essa interrupção. Sistemas que controlam, que a gente chama de sistemas críticos, né? Sistemas de aviação, sistemas ligados a sistemas automotivos, por exemplo. Quando você tem um computador que controla o sistema de ABS dos freios, o sistema de antitravamento de freios no carro, tá? Quando ele detecta um travamento, ele tem um tempo máximo de resposta para poder começar a fazer alguma coisa a respeito disso, tá? Se passar daquele tempo lá, perceba, isso gera um problema, porque o carro vai começar, de fato, a escorregar, né? Ele vai começar a derrapar. Tá? Então, tem um tempo máximo que você fala, eu admito máximo tanto tempo para começar a fazer alguma coisa aqui. E isso tem tudo a ver com a arquitetura de hardware que vai ser escolhida lá para executar isso. Tá? Mas essa é
Começa a ser uma diferença importante. Se o sistema joga fora o que ele estava fazendo ou não. Nesse caso aqui, ele não joga fora. É um sistema um pouco mais simples, não jogar fora. Tá? É mais fácil de gerenciar o que está acontecendo. O sistema que joga fora o que estava fazendo, ele exige mais, normalmente ele é mais complexo. Ok? Perfeito. Dito isso, o que acontece? Terminei então de executar a minha instrução, vou atender a interrupção. Vai ser a coisa que ele vai fazer imediatamente quando terminar a instrução. Em vez de executar a próxima, que era o que o PC estaria apontando, eu vou parar e vou tratar a interrupção. O que o hardware faz? Tá? Primeira coisa que a gente precisa perceber, lembra que na nossa memória, a gente reservou uma região de memória que a gente chamou de pilha. E lá a gente vai guardando, normalmente, tá? Chamadas de função, tipo, para a gente poder retornar os endereços de onde a gente estava quando a gente foi chamando funções, subrotinas, para poder saber retornar. Ok? O hardware cuida disso para você, essencialmente. Tá? E a linguagem C ela já parte do pressuposto que existe essa pilha e ele vai meio que gerenciando essa coisa meio que automaticamente ali. Tá? Na hora da rotina de tratamento de interrupção, o que o hardware vai fazer? Tá? Ele vai agir de maneira muito parecida com o que acontece com uma chamada de função. Quando eu chamo uma função no meu software, o hardware automaticamente ele guarda. Ele precisa guardar esse PC, o endereço que era a próxima função, para ele poder continuar depois de terminada a função. Ele vai pegar esse endereço aqui e guardar lá na pilha. Ponto. Essencialmente é isso que ele faz. Tá? Algumas máquinas guardam algumas outras informações adicionais. Mas repare que o mínimo que eu preciso fazer é guardar o PC na pilha. E na hora que eu terminar, eu vou lá na pilha e faço um pop do PC e boto ele de volta no lugar dele. Aqui eu preciso guardar um pouquinho mais do que simplesmente o PC. Tá? Aqui eu vou guardar duas informações. No caso do MSP430. Na hora que ele atende a rotina de quando acontece a interrupção, e ele vai tratar a interrupção. Ele vai guardar o PC, como ele faria normalmente, e ele guarda um conteúdo de um outro registrador interno ao processador, tá? que é o Status Register, o registrador de status. Esse registrador de status aqui é importante porque é o seguinte, nele, aqui no caso do MSP460, nele está guardado os bits que ligam e desligam o processador. Então, quando eu quero desligar o processador, eu vou lá e mexo alguns bits nesse registrador aí. Aí ele vai lá e pum, desliga o negócio. Tá? Desliga um monte de coisa, eventualmente, mas se eu quero desligar o processador, eu vou e mexo alguns bits ali. Tá? A rotina, quando o processador está desligado, ele não faz nada. Ele não executa software nenhum. Se eu estou desligado e eu, eventualmente, preciso tratar uma interrupção, eu preciso religar o hardware. Então, eu preciso alterar esse registrador de status, tá? Na hora de tratar uma interrupção. Então, automaticamente, o que o hardware vai fazer na hora que ele vai para a rotina de tratamento? Ele salva como estava o status register antes de ter acontecido a exceção ali, a interrupção, mexe no que ele precisar do status para poder religar o hardware, em particular para isso, tá? E faz o salto, vai fazer um salto alterando o valor do PC, tá? E como ele vai mexer no PC, ele precisa guardar esse registrador aqui para saber desfazer essa bagunça toda quando ele terminar de fazer o tratamento da interrupção. Então lá na pilha vai ter um pouco mais de coisas, tá? Justamente por isso também, na hora de voltar da interrupção, eu vou ter uma instrução especial, tá? Que chama RET-I, né? Caso aqui do MSP430, do retorno de interrupção, que o compilador precisa usar para poder voltar corretamente de uma interrupção, tá? Desfazer o que ele tinha feito aqui, tá? E para isso a gente vai precisar fazer alguma coisa especial aqui no hardware. Aqui no software. Não é só escrever uma função, como normalmente seria, tá? Feito isso, o PC é modificado, tá? E aí, para onde é modificado o PC? Qual o valor que o hardware coloca lá no PC? Ele vai colocar um valor a depender de qual foi a interrupção que aconteceu. Inclusive, aqui eu separei uma tabela, que é essa tabela que está lá no datasheet do dispositivo, tá? Dizendo qual é o valor, que é esse número que está aqui, ó, o word address, qual é o valor que o PC vai assumir
tá? Qual vai ser o próximo, onde que é a próxima instrução de memória que tem que ser executada para eu poder fazer o tratamento de interrupção, dependendo de qual é a interrupção que aconteceu. Okay? Então, por exemplo, aconteceu uma interrupção do timer a 0, tá? No nosso caso aqui, ó, o timer a 0 vai ser uma interrupção causada por esse IFG, que é o Interrupt Flag, tá? A flag, a bandeira de interrupção, a etiqueta de interrupção, o aviso de interrupção. Ele vai saltar para esse endereço 0FFE8. Ponto. Tá? Então é lá que o meu software precisa estar. E aí perceba que a rotina de tratamento de interrupção tem que saber isso. O compilador, no caso aqui o linkador, precisa saber onde colocar a minha rotina de tratamento de interrupção. Por quê? Porque o hardware ele sempre vai saltar para esse lugar aqui. Ao contrário, se aconteceu, sei lá, eu estou mexendo, implementando interrupções de um botão. O botão da porta 1, por exemplo. Tá? Apertei um botão e aí configurei para disparar uma interrupção. Ele vai saltar para esse endereço aqui, ó, FFDE. E é assim que eu sei qual foi a interrupção que aconteceu. Tá? Sabendo para qual endereço eu saltei. E aí, naquele endereço, eu coloco algum software específico ali para fazer esse tratamento. Tá? Duas coisas que são interessantes aqui de perceber. Tá? Primeira delas essas interrupções pode ter acontecido mais de uma interrupção ao mesmo tempo, dentro do mesmo ciclo de relógio. Qual é a interrupção que vai ser atendida, tá? Se mais de uma acontecer. Aqui tem outra diferença normalmente de arquitetura, e aí arquiteturas diferentes, hardware diferente, vão escolher fazer coisas diferentes. No caso do MSP430, e praticamente todos os hardwares, ele tem o que a gente chama de... como é que chama? Prioridade no tratamento das interrupções. Então ele vai elencar algumas coisas que são prioritárias. Se duas coisas chegarem ao mesmo tempo, ele vai se perguntar: qual é a que tem maior prioridade? Aquela que tem maior prioridade é a que eu vou atender. Tá? Então repare que a tabela aqui ela já está organizada de forma que as interrupções de maior prioridade estão na parte de cima, tem inclusive marcado aqui, e as de menor prioridade estão aqui embaixo. Então percebam o que é normalmente coisa de maior prioridade no hardware, tá? Eventos tipo, potencialmente destrutivos. Por exemplo, external reset. Alguém me resetou. Tem um pino de reset lá no coisa, tipo, aconteceu um reset lá, tá? Cara, esse pino de reset é para passar por cima de tudo, basicamente, tá? E o reset, reparem que normalmente é implementado com uma interrupção dessa. Tranquilo? Não é nada, um evento assim, tipo, monstruosamente especial. Tem uma particularidade, mas normalmente é um mecanismo muito parecido aqui, tá? Com as outras interrupções. Coisas que têm muita prioridade, tá? Memory violation aqui, ó. Se vocês forem olhar aqui, ó. Flash memory password violation or vacant memory access. Está tentando acessar um endereço de memória que não existe, por exemplo, tá? Ou você tentou acessar um endereço de memória e deu um erro aí no meio do caminho, porque, sei lá, sua memória está com problema, tá? Isso é um baita de um problema, tá? E aí o seu hardware, por exemplo, escolhe, nesse caso aqui, interromper o seu software e falar, para você ter uma oportunidade de olhar e falar, cara, lá no software, falar, cara, deu um problema aqui de acesso à memória. Tem como alguma coisa que eu possa fazer? Tá? Às vezes, esse aqui é suficiente para eu olhar e falar assim, pô, então eu vou ali e vou acionar uma buzina para vir alguém até aqui, porque o hardware está com defeito, por exemplo. Ou disparar um alarme em algum outro lugar, por exemplo. Tá? Coisas que normalmente tem pouca prioridade. Tá? Relógio de tempo real. Normalmente tem pouca prioridade. I/O, tá? Normalmente tem pouca prioridade. Se for olhar aqui, ó, USCI são interfaces de comunicação serial. Normalmente tem pouca prioridade, tá? E assim por diante. Mas, enfim, é razoavelmente arbitrária essas prioridades aqui, tá? E aí, uma coisa que hardwares vão se diferenciar acontecendo duas interrupções, eu vou guardar e eu vou tratar todas as interrupções, ou eu vou tratar somente as de maior prioridade, aquela de uma prioridade, e vou jogar fora as outras são perdidas. E são duas opções. No caso do MSP especificamente, ele guarda todas as interrupções que foram acontecendo. Ele tem um buffer lá de interrupções
uma fila, ele monta uma filazinha de interrupções e ele vai atendendo. Então, beleza, se aconteceu, sei lá, 3 interrupções, ele atende primeiro, salta primeiro para aquela de maior prioridade. Você terminou de executar a coisa lá e voltou da rotina de tratamento de interrupção, ele vai perceber que ainda tem interrupções pendentes e já salta imediatamente para a próxima, em vez de continuar a execução normal do seu software. E aí fica nessa coisa até você terminar todas as interrupções, tá? É algo que essa arquitetura aqui não faz, mas tem algumas arquiteturas que fazem, tá? Se acontecerem no mesmo ciclo 2 interrupções do mesmo tipo, tá? Você vai perder uma delas. Você não consegue saber que aconteceu mais de uma. Ele só guarda que aconteceu uma interrupção no timer a 0. Se aconteceram 2 dentro do mesmo ciclo, você só sabe que aconteceu pelo menos uma. Você não sabe dizer que foram 2. Você não pode usar, não tem como usar essa informação para fazer alguma coisa no seu software. Tá? Normalmente isso não é um problema. Mas tem algumas arquiteturas de hardware que, se acontecer, sei lá, 10 interrupções do mesmo tipo, no mesmo ciclo de relógio, ele guarda que aconteceram 10 vezes aquelas interrupções lá. E aí você pode fazer alguma coisa em relação a isso. Tá? Não é o caso aqui. Não é muito comum esse tipo de coisa, não. O mais comum é perder interrupções mesmo. Tá? Beleza. O que eu preciso fazer, então, para fazer o meu software passar a responder à interrupção? Então, primeira coisa. Tá? Primeira coisa que eu preciso é habilitar as interrupções no processador. Então, vamos lá. Ó. Tem várias partezinhas. O hardware específico, o meu periférico, precisa ser capaz de produzir interrupções. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o meu processador precisa estar habilitado para observar essas interrupções. Tá? Se ele não estiver, o módulo de hardware gera as interrupções, mas o processador aqui não faz nada. Tá? Então, você precisa habilitar essas duas coisas. O processador a ver as interrupções. 2, o seu hardware a gerar, a produzir as interrupções. Vamos olhar primeiro essa parte aqui, do processador ver as interrupções. Tá? Se vocês forem olhar aqui o datasheet, o Family Guide, esse aqui, é aquele documento lá, o Family Guide, tá? Se a gente for olhar aqui no CPU-X, capítulo 6, CPU Registers, nesse capítulo aqui, ele vai fazer a descrição para mim dos registradores. Tem um registrador lá que é o Status Register, perceba, tá? E aí, aqui estão a descrição dos bits. Repare que tem um bit aqui que chama GIE, tá? Que é o General Interrupt Enable. Eu preciso vir aqui nesse bit e escrever o número 1 nessa posição específica para ele poder habilitar o meu processador a responder às interrupções. Okay? Normalmente, como eu faria? Se fosse um registrador mapeado em memória, que é o que a gente estava usando, por exemplo, para escrever aqui, ó, TA0CTL é um registrador mapeado em memória. Eu consigo fazer um ponteiro que aponta para ele, eu escrevo nesse ponteiro como se fosse uma variável. O problema é que nos registradores internos do processador, nos 16 registradores dele lá, não estão mapeados em memória. Eu não tenho como fazer um ponteiro que vá lá e escreve lá. Tá? Então eu só consigo escrever nesse registrador aí por meio de algum tipo de instrução específica do meu processador. Lá no assembly. Eu preciso ir lá no assembly botar alguma coisa lá. Tá? Só que eu não quero ficar fazendo isso aqui. Eu não quero misturar assembly com o meu código em C. Até a gente pode fazer, mas eu não quero misturar. Tá? Então alguém lá na Texas preparou uma rotina que já abstrai essa coisa do assembly, tá? Em algumas funções em C para mim, ok? Para isso eu preciso vir aqui, ó, fazer o include. O include de um arquivo que chama intrinsics.h, ok? Para eu poder trazer para o meu escopo essas funções. Deixa eu ver se eu consigo open declaration. Deixa eu ver se eu tenho o declaration dele aqui. Aqui, ó. Tem algumas funções declaradas aí, tá? E o seu compilador vai linkar essas funções que estão aí junto da biblioteca que a Texas fornece para você, tá? Já fornecida. Tem uma dessas, tem duas
em particular aqui duas dessas rotinas que vão interessar aqui para a gente agora. Uma delas é aqui, uma função que chama Enable Interrupt. Então, quando eu chamo ela, o que ela faz? Ela vem aqui no registrador, no status register, e bota o bit 1 aqui para habilitar essa coisa. E tem uma outra que é o Disable Interrupt, que é quando eu quero desabilitar, tá? Que ele vem aqui e escreve 0 nessa posição sem bagunçar o restante, ok? Repare que eu tenho algumas outras do tipo lá, o get, set, para eu poder setar e ler o conteúdo de alguns registradores que eu não tenho, que eles não estão mapeados em memória, tá? Outra coisa que vai ser bem útil, assim, sim, pergunta. Uhum. Não. Então, quem vai decidir isso é o compilador, tá? Você vai escrever no teu software normal. O compilador, ele vai decidindo isso, ok? O compilador faz esse gerenciamento dos registradores, dos registradores que ele tem à disposição. Quando ele percebe que ele precisa... O que ele vai tentar fazer o máximo possível? Ele vai o máximo possível tentar usar sempre os registradores internos, para tudo, tá? Então, resultados intermediários de coisas de computação, ele vai tentando usar sempre ali. Porque esses registradores são muito mais rápidos do que acessar a memória para guardar um resultado intermediário. Mas, se eventualmente ele perceber que ele precisa, ele já vai produzir código que vai lá e guarda esses resultados intermediários em algum lugar na memória, faz outra coisa, recupera, ele gerencia isso para você. Então, quando você está trabalhando no assembly lá embaixo, você precisa se preocupar manualmente com esses registradores. Quando a gente está na linguagem que a gente chama de alto nível aqui, C, por exemplo, esse gerenciamento dos registradores internos é automático. Você não vai quase nunca pensar neles. Não. A ideia é que o compilador cuida da alocação de registradores para você. Exceto em algumas coisas muito particulares. Por exemplo, isso aqui, você precisa atuar num bit específico, num registrador específico. Porque senão, tipo assim, a linguagem não te dá nada para fazer isso. O C puro, ele não te dá nada para isso. Você só consegue fazer isso aqui em assembly. Aí o que normalmente a gente faz faz a rotinazinha lá em assembly manualmente, envelopa isso dentro de uma função em C e passa a trabalhar só em C como se fosse transparente. A gente tenta abstrair. Beleza? Aqui tem outras interrupções, outras funções que a gente vai acabar eventualmente usando, tá? Que são interessantes, que são essas low power modes aqui. O que elas fazem? Elas escrevem, repare aqui, ó, no status register, tá? B e S é a instrução em assembly que vai lá e escreve no status register, tá? No caso aqui no SR, o status register. Por quê? Tem alguns bits aqui, se vocês forem olhar aqui, ó, SCG1, SCG0, OSC off, tá? O que é isso aqui? São bits que controlam a distribuição do sinal de sincronia, aquele sinal de clock, dentro do hardware inteiro, tá? Eles habilitam ou desabilitam o clock em partes diferentes lá do sistema, tá? E aí, mexendo nesses bits aqui, eu consigo ligar e desligar partes diferentes do sistema. Ligar ou desligar o hardware digital é tão simples quanto paralisar o clock dele. Eu não preciso desligar a energia dele. Eu deixo ele energizado. Normalmente, o consumo de energia assim, é residual, é muito, muito baixo. Tecnologia MOSFET, que é o que a gente usa, pelo menos, sei lá, desde os anos 60, 70. A consumo de energia é residual, desde que eles estejam parados, desde que os bits lá não estejam mudando. Então, o que a gente faz? Para o sinal de sincronia, porque para tudo, tá? E aí deixa energizado. Outra alternativa seria desenergizar. O problema é que na hora que eu ligo a energia de volta num módulo, ele demora um tempo para meio que energizar a parada toda. Então é mais lento fazer isso, tá? Então esses bits aqui, ó, que ligam, desligam clocks, osciladores, eles vão servir para eu desligar partes específicas do sistema. E a gente vai fazer isso por meio dessas funções aqui. Low Power Mode 0, 1, 2, 3, isso aqui. Depois a gente olha a descrição, o que exatamente cada um desses faz. Que partes que ele desliga, tá? Mas, já adiantando aqui, eu consigo desligar praticamente tudo nessa arquitetura que nem SP400. Quando eu digo praticamente tudo, é praticamente tudo mesmo, tá? A ponto de você deixar o seu sistema lá, assim, ele durar anos
vários anos funcionando uma bateriazinha daquela de relógio bem pequenininha. Tá? Como é que você faz isso? Desligando a coisa, deixando desligado o máximo de tempo possível. Tá? Beleza. Dito isso, então como é que eu faço para habilitar interrupções? Tá? Normalmente o que a gente faz é mantém as interrupções desabilitadas no início do programa, configura tudo o que tem que ser configurado na coisa, e aí, então, a última coisa que a gente faz antes de entrar no loop principal aqui é habilitar as interrupções, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Enable interrupt. Beleza? Depois de executar essa... E por que normalmente a gente faz isso? Tá? Porque quando eu ligo o meu hardware, primeira coisa que eu preciso fazer, e é o que normalmente a gente faz, é configurar todo o hardware. Tá? A gente passa fazendo toda uma etapa de configuração inicial, setando todos os módulos de hardware que a gente vai usar. Tá? Deixando eles todos preparados. Nesse meio do caminho, eu não quero que aconteça interrupções. Eu quero fazer isso aqui sem ter essa coisa de ter que ficar saltando e tal, não sei o quê. Por quê? Tá? Porque quem vai gerar essas interrupções são justamente os módulos de hardware que eu estou configurando. Tá? Então pode ser que eles comecem a gerar interrupções e eles não estão ainda configurados de forma que gerem interrupções que façam sentido para mim. Tá? E aí bagunça toda a execução do sistema. É muito comum, tá? Muito comum. Eu acho que eu não conheço nenhuma arquitetura que comece, que quando você liga o hardware, as interrupções estejam habilitadas. Não conheço nenhuma. Todos eles você tem que manualmente habilitar os esquemas de interrupções. Tá? Então, feito aqui, o meu hardware está, o meu processador, ele está pronto para receber interrupções e ele vai responder a elas. Só que do jeito que eu tô aqui ainda, não vai acontecer interrupção nenhuma. Por quê? Porque o meu periférico não gera interrupções. Eu preciso ir lá no periférico e configurar ele para produzir interrupções. Vamos lá então. No meu caso aqui eu estou usando o timer A0, né? Timer A. Vamos dar uma olhada lá nos registradores dele. Tá? Repare que tem um bit aqui nesse registrador TACTL, que é o mesmo que eu estou usando do lado de cá para configurar ele. Tem um bit aqui que é o TAIE. IE na Texas é sempre Interrupt Enable, habilitar interrupções. Tá? Repare que quando está 0 nesse bit aí, a interrupção, a produção de interrupções está desabilitada. E ele inicializa aqui ó, com 0, que é esse número entre parênteses. É o que acontece quando o hardware liga. Que valor que vai estar ali, tá? O valor default é 0. Então, para eu produzir interrupções, eu preciso vir aqui e habilitar esse bit, tá? Opa, como é que eu faço isso? É tão simples quanto vir aqui e fazer esse troço aqui lá, MC1, botar o TAIE. Tão simples quanto isso. É nessa linha aqui agora, eu estou não só configurando o modo de operação, estou ligando o meu hardware, como eu já estou ligando a produção de interrupções. Tá? Então, repare, nessa linha eu ligo o meu timer e habilito ele para gerar interrupções. Nessa linha, eu falo para o meu processador, a partir de agora, você pode responder a eventuais interrupções que aconteceram. Tá? Repare que nesse meio do caminho aqui, ó, tá? Entre isto e isso, o meu timer pode produzir interrupções aqui nesse meio do caminho, porque perceba que aqui só tem uma linha muito rapidinho, mas pode ter uma coisa demorada aqui entre eu habilitar de um lado e habilitar do outro, tá? Se isso acontecer, o processador está completamente cego a isso, tá? Enquanto não habilitar essas interrupções aqui. Então a ordem importa muito nessa coisa aqui. Beleza, então olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui agora então, na hora que eu rodar meu programa, eu tenho o periférico produzindo interrupções. Quando que ele produz? Nesse caso aqui específico do timer, tá? Quando ele terminar a contagem dele. No caso aqui eu tô com MC1, eu tô contando nesse modo up mode, então ele vai contar de 0 até até a 0 CTL, isso, deixa aí. Ele vai contar de 0 até o valor que está nesse registrador, CCR0, que é esse valor aqui, que a gente deixou configurado para acontecer aproximadamente não, 1 segundo depois, né? Ele vai contar o tempo de 1 segundo. Então ele conta de 0 até 2 elevado a 15 menos 1.
O hardware está configurado lá na frequência do sinal de sincronia do timer que ele está utilizando. Tá para uma frequência de 32.768, tá? Que é 2 elevado a 15. 2 elevado a 15. Então, na hora que eu termino de contar essa contagem de 2 elevado a 15, de 0 até 2 elevado a 15 menos 1, passa 1 segundo. Então, deve acontecer uma interrupção a cada 1 segundo. Tá? Na hora que a interrupção acontecer, o meu hardware ele vai saltar para a rotina de tratamento de interrupção. Tá? Repara aqui, ele vai saltar para esse endereço aqui, ó, 0FFE8. Nesse momento que ele saltar, lá tem que ter alguma coisa que faça sentido. E aí aqui a segunda coisa que eu queria que vocês percebessem aqui nessa tabela, que eu só deixei passar aqui, tá? Mas lembrando. Repare que, olha só, os endereços dos vetores de interrupção, que são esses números aqui, tá? Repare que do lado de cá, ó, o primeiro deles é FFEE. O próximo, diferença daqui para cá é FFFC. São 2 bytes de diferença daqui para cá, tá? 2 bytes só cabe uma instrução. Lembra que o meu processador é de 16 bits, 2 bytes. Então, aqui, ó, nesse endereço aqui, eu só consigo colocar uma instrução. Aqui nesse endereço, eu só consigo colocar uma instrução. Nesse endereço, eu só consigo colocar uma instrução. Em todas elas, se vocês forem reparar. Aí vocês perguntam assim, caraca, professor, mas se eu vou botar uma instrução, como é que eu faço a rotina de tratamento de interrupção com uma instrução? Tá? Isso aqui tem uma resposta razoavelmente simples, mas que normalmente as pessoas ficam, cara, por que é assim, né? A resposta é, a única coisa que você vai fazer é um jump, vai saltar, quando você vai entrar aqui, você salta para outro lugar onde está, de fato, na memória, a rotina de tratamento de interrupção. Tá? E aí, lugares diferentes mandam você para lugares diferentes na tua memória. E aí o compilador e o linkador tem que conseguir ser esperto o suficiente para isso. Pô, professor, por que você faz isso? Porque, ó, o hardware já vai saltar para esse lugar aqui. E aí, imediatamente você manda ele saltar para um outro lugar. Por que ali naquela posição você já não coloca o software? Aloca um espaçozinho e já ali você bota o software que o compilador gerou, tá? A gente não faz isso normalmente, por quê? Porque eu não sei o tamanho do software, quanto de memória o compilador precisa para o código que ele vai produzir. Afinal, eu não sei dizer o que vai ser feito naquela rotina de tratamento de interrupção. Eu, projetista do hardware, eu não sei o que o programador vai fazer com o meu hardware. Eu não sei quanto de espaço ele precisa ali. Então, qual é assim, uma saída? Deixa um espaço que só cabe uma instrução. Qual a instrução que tem que colocar lá? Um salto. E aí ele lá coloca o salto e manda o processador para o lugar onde ele decidiu que tem espaço lá para colocar a rotina de tratamento de interrupção. Então é isso que a gente deve observar. O bicho vindo, fazendo um primeiro salto, lendo lá e falando, preciso saltar. E aí a gente ir para outro lugar. O compilador aqui da Texas, ele já vai cuidar de fazer isso automático para mim, desde que eu consiga falar para ele fazer isso, tá? Preciso de algumas coisas especiais na linguagem. Isso, tudo isso que eu tô falando para vocês, não padrão. A linguagem em si, ela não tem nenhum mecanismo para isso, tá? E isso normalmente é um problema, tá? Tudo que eu tô falando para vocês, precisa colocar um salto aqui, precisa linkar isso, nada disso é padrão da linguagem. A linguagem em si, linguagem C, ela é completamente agnóstica a isso, ela não especifica, não é um mecanismo para você fazer isso. E aí isso é um problema, tá? Porque eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, sem precisar ficar mexendo no assembly. Eu preciso fazer isso, tá? Então, cada compilador vai ter uma maneira diferente, alguma extensão, para você fazer isso, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é a solução no compilador da Texas. No compilador, no GCC, é diferente as palavras-chave que vão usar aqui. Em outro compilador comercial é diferente. Por exemplo, no IAR, que é um outro compilador muito utilizado comercial, é um pouco diferente a sintaxe. Aí tem que ir lá no manual de cada ferramenta, de cada compilador e ver como é que é a sintaxe, tá? Mas vamos lá, então. Primeira coisa que eu preciso falar aqui para fazer a rotina de tratamento de interrupção, tá? No caso aqui, eu vou fazer a tratamento da interrupção do timer que está gerando, tá? Então,
Primeira coisa é pensar aqui. A rotina de tratamento de interrupção é uma função em C como outra qualquer. Então, eu vou fazer aqui, ó, um void. Perceba uma primeira característica. Eu vou chamar aqui, ó, TA0, ISR, void. Então, primeira coisa. Eu vou fazer uma função, entre aspas, como outra qualquer, em princípio, tá? Primeira coisa a se perceber. O nome é completamente arbitrário, tá? Eu boto o nome que eu quiser. Eu pessoalmente, costumo chamar as minhas funções com algum nome e usar essa siglazinha, ISR, que é Interrupt Signaling Register, tá? Não me lembro exatamente o que é aqui, tá? Tem algum pessoal que vai chamar de IH, que é Interrupt Handler, tá? Enfim, tanto faz o nome que você quiser, mas eu acho razoavelmente importante padronizar para eu saber que essa função não é para ficar chamando no meu software, tá? Aqui, ó, na lógica do meu programa, não é para aparecer a chamada dessa função, é para o hardware chamar ela sozinho. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, essa função, ela nunca vai receber nenhum parâmetro, tá? Ela sempre vai ser lista vazia de parâmetros aqui. Por quê? Porque eu, no software, nunca vou chamar ela diretamente, que é onde eu teria uma oportunidade de entregar parâmetros para ela, tá? Ela sempre vai ser chamada pelo hardware. E para eu passar parâmetros para as minhas funções em C, e aí, quem tinha me perguntado aqui agora dessa história dos registradores, para eu passar parâmetros para as funções, o que acontece, tá? Como é que é a passagem de parâmetros? Eu pego os valores que eu preciso passar, coloco em alguns registradores específicos lá no processador e chamo a rotina de tratamento. E aí, por convenção da linguagem, ele olha e fala, o primeiro argumento das funções sempre está nesse registrador aqui. O segundo argumento sempre está naquele outro registrador. O terceiro está sempre em tal outro lugar. Aí tem uma convenção para isso, tá? Qual que é o problema? Antes de chamar a função, antes de fazer o salto para subrotina, para a função, o que é que você esteja fazendo, você precisa preparar esses registradores. Aqui eu não tenho oportunidade de fazer isso, porque eu não sei quando a função será chamada. O hardware não sabe. Eu, no meu programa, não sei quando isso vai acontecer. Então, eu não tenho oportunidade de passar parâmetros para as minhas funções, exceto por meio de variáveis globais, tá? Então, se eu definir aqui uma variável, sei lá, aqui, ó, fora do escopo de qualquer função, sei lá, int, vou chamar assim, ó, de global var. Se eu definir uma variável global, ela está visível e ela é acessível lá na minha rotina de tratamento de interrupção, bem como em qualquer outro lugar do meu programa. Okay? Ela tem escopo global, inclusive no tratamento de interrupção. Tá? Então, aquela coisa de... vocês vão ouvir muito, assim, quando vocês estão lendo coisas sobre C. Não use variáveis globais, não use variáveis globais. Algumas vezes, por exemplo, aqui eu estou programando em baixo nível, às vezes eu preciso de uma variável global para eu poder passar um valor para dentro da minha rotina de tratamento de interrupção. Não existe outro mecanismo para isso. Tá? Então, comecem a ler essas coisas que vocês leem por aí de C, linguagem de geral, né? Com uma pitada de sal, porque várias coisas vocês vão ler. Não faça isso, não faça aquilo, não faça tal coisa. Aqui, se eu não fizer, não tem outro mecanismo para resolver o problema. Okay? Então, variáveis globais, vamos evitar usar, exceto quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Tá? Mas, por enquanto, não é o meu caso aqui. Outra coisa, toda a rotina de tratamento de interrupção, ela não retorna nenhum valor. Tá? Ela obrigatoriamente não retorna nenhum valor. Por quê? Porque na hora que eu volto da interrupção, aquele valor também, na hora que eu volto de uma função, tá? Esse retorno, ele é salvo no registrador e aí eu executo uma instrução para voltar. E aí quem chamou, o software que chamou ela, tá? O ponto do meu programa que chamou, sabe que o retorno, o valor que a função produziu, está num determinado registrador. Por convenção também, o seu compilador vai ter uma convenção e ele aloca lá, tá? Aqui, eu não chamei a função, hora nenhuma. Isso quer dizer que não tem nenhum lugar no meu código que está esperando para poder receber, ir lá e ler esse valor de retorno. Tá? Então, qualquer valor de retorno que for produzido na rotina de tratamento de interrupção, vai ser perdido. Ele é completamente inútil. Então, não vale nem a pena fazer nada. Tá? Eu vou fazer uma rotina de tratamento de interrupção muito simples aqui com vocês. Tá? Eu vou transferir, ó, tá vendo a linha de código
que de fato executa a lógica do meu programa, que é ir lá e mudar o estado do meu LED, eu vou botar aqui dentro. Então o que está acontecendo? O que eu quero fazer? Na hora que o timer falar para mim que terminou o tempo dele, eu vou saltar para essa função aqui, que vai trocar o estado do meu LED, vai terminar e vai voltar para o que estava fazendo antes. Pronto. Tudo bem? Então, repare que a lógica da rotina de tratamento de interrupção aqui agora é controlar esse LED. Beleza? Então, tirei a lógica daqui. Normalmente, o que a gente não quer fazer nas rotinas de tratamento de interrupção? Normalmente, a gente não quer fazer nada, nenhum tipo de processamento demorado aqui dentro. Por quê? Na hora que eu salto para tratar uma interrupção, o processador automaticamente desliga as interrupções, que é o que acontece quando eu liguei aqui o Interrupt Enable. Ele vai lá e desliga, tá? Automaticamente. Por quê? Porque ele não consegue, aqui nesse radar em particular, ele não consegue tratar interrupções que a gente chama de aninhadas, né? Que aconteceu uma interrupção enquanto eu estou tratando a outra interrupção, tá? Se acontecer isso, o processador não sabe mais voltar para onde ele começou. Esse processador aqui, que é muito simples, tá? Tem processadores mais complexos que sabem voltar, tá? Se eu não me engano, o x86 sabe voltar, esses que a gente usa normalmente aqui da Intel, da AMD, salvo engano da minha parte, ele sabe ir guardando uma longa cadeia de saltos de interrupção, assim, para poder saber voltar. E se eu não me engano, essas arquiteturas ARMs mais novas também têm, algumas delas têm mecanismos de hardware lá para poder fazer isso também, tá? Mas isso aumenta bastante a complexidade da coisa. Aqui, como é um hardware simples, ele simplesmente desabilita as interrupções, trata, na hora que ele volta, ele reabilita as interrupções. Tudo bem? Por isso, aqui a gente não quer fazer nada muito demorado, porque se acontecer uma interrupção aqui no meio dessa rotina de tratamento, eu vou perder qualquer interrupção que acontecer aqui no meio. Tá? Então, normalmente, o que a gente faz é setar algumas flags para falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí volta para o programa normal, e aí lá no programa normal a gente fica testando. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que, né? Em algum momento aqui, eu vou mostrar para vocês como é que implementa a máquina de estados usando as interrupções como eventos, que é uma abordagem bastante razoável, bastante utilizada para organizar esse tipo de coisa aqui, tá? O tratamento das interrupções e a lógica do programa. Ok? Outra forma muito, muito utilizada é usar o que a gente chama de sistema operacional de tempo real. O sistema operacional de tempo real, essencialmente, o que ele faz é organizar esses saltos aqui de atendimento de interrupções com a lógica do seu programa. Okay? Só que o sistema operacional em tempo real é uma coisa um pouco mais sofisticada, tá? E aí deixa a gente para o futuro. Beleza. Terminei a rotina de tratamento. Então, preciso avisar, primeira coisa, preciso avisar para o meu processador que isso aqui não é uma função qualquer. É uma função especial que é para ser chamada para tratamento de interrupção, tá? Porque o retorno dessa função não é normal como o retorno de qualquer outra função. Ela precisa retornar de uma forma especial, lembrando, que é não só recuperar o PC que ele salvou na pilha, como recuperar o status register que ele botou na pilha. Ele precisa fazer uma coisa a mais, tá? Para isso, eu tenho uma palavra-chave reservada aqui, que é o interrupt, que eu boto na frente do da minha rotina, tá? E aí o meu compilador, no caso aqui da Texas, vai saber que é uma rotina de tratamento de interrupção. Segunda coisa que eu preciso falar para ele é: compilador, gera código, que é aquele salto lá, e coloca isso no lugar específico para tratar a rotina do timer, tá? No endereço específico certinho lá do timer. Você precisa produzir o código para isso. Eu faço isso com essa palavra-chave reservada aqui, ó, pragma. Pragma é uma linguagem, é uma palavra-chave reservada do C para qualquer coisa, para extensões do seu compilador. E aí cada compilador implementa um conjunto diferente de coisas com esse pragma, tá? No meu caso aqui eu vou usar essa palavra-chave vector e eu preciso passar para ele aqui o nome, tá? Ou no caso aqui o endereço da interrupção, do endereço para onde ele salta quando acontece a interrupção, tá? No meu caso aqui, eu vou chamar isso aqui de timer A0 vector, tá?
timer A0 vector. E onde é que está esse nome? Tá? Porque esse nome aqui não é arbitrário. Esse aqui era. Tá? Vocês estavam até brincando aí, que alguém fica chamando a função de batata, não sei o que, né? Esse aqui podia chamar batata. Esse nome aqui. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui é o nome específico. Onde é que está ele? Lembra lá o MSP430.h? Se a gente entrar aqui dentro, der um 5529, entrar aqui dentro, que é de fato o arquivo que está sendo importado. Lá no finalzinho dele tem... cadê? Tem aqui a declaração dos vetores de interrupção, tá? Que são... Cadê a tabela? Não está na tela. Aqui. Alguém teve que declarar essa tabela aqui, tá? Alguém teve que declarar essa tabela. E perceba que alguém, provavelmente estagiário lá da Texas, já definiu alguns nomes para mim, tá? Com os endereçamentos corretos, já estão corretamente calculados aqui, tá? Então, por exemplo, lá o timer... cadê? Timer A0, não estou vendo aqui. Timer 0 a 0 vector. Beleza? Esse cara que está apontando para esse endereço, ó, FFEA. FFEA. Está apontando para cá. Beleza? TA0 CCE, CCIFG é esse cara aqui. É essa interrupção aqui que a gente vai tratar. Mas o que eu quero tratar é essa, né? Timer 0 a 1 vector. Então tem que ser, que é essa aqui, ó, do TA0 e FG. É essa aqui que eu quero tratar, tá? Que é o FFE8. Então é timer 0 a 1 vector, que eu preciso botar lá no meu software. Timer 0 a 1 vector, tá? Então imagino que isso aqui esteja correto. Vou testar aqui, tá? A minha colinha está um pouco diferente. Não sei dizer se a minha cola está certa ou está errada. Mas a gente testa aqui agora, tá? Pronto. Feito isso, deve funcionar a coisa. E aí perceba um negócio aqui. Para eu terminar de limpar meu programa. Esse laço que estava interno aqui que eu coloquei era para ficar esperando o timer, tá? Só que eu não preciso mais dele. Porque agora o timer vai avisar o processador quando ele terminar a contagem dele. E quando o timer fizer isso, o processador vai saltar para cá e vai executar essa coisa aqui, tá? Então eu não preciso mais disso aqui. Deixar meu loop vazio. Vazio. Não tem nada, tá? Simplesmente nada. O processador vai ficar saltando ali sem fazer nada, tá? Então vamos compilar isso aqui, vamos ver se está tudo certo. Vamos executar e vamos ver se eu não deixei passar nenhuma besteirinha aqui no meio do caminho. Compilou. Esse último pedacinho aqui, por que eu limpei ele? Olha só o negócio aqui. Para que ele serve, tá? Ele serve para o processador ficar o tempo todo, ó, repetindo. Ficar repetindo o quê? Indo lá no registrador, no timer, no registrador timer, lendo ativamente e checando se o bit que indica que ele terminou a contagem dele, se já levantou ou não. Só que agora, o mecanismo de interrupção, ele vai servir para quê? Para o timer, na hora que ele terminar a contagem dele, ele vai no processador e avisa. O processador não precisa ficar checando. Entendeu? O processador não precisa mais ficar verificando. Quando acontecer a interrupção, quer dizer que o timer terminou a contagem dele. Então não preciso mais disso aqui, ó. Essa parte aqui ficava olhando isso. Se o timer terminou a contagem dele. Só que ele vai me avisar agora, tá? Então eu não preciso mais disso aqui. Beleza? Eu acho que eu tô com um errinho de lógica aqui no meio do caminho. Deixa eu rodar aqui e ver se isso tá fazendo o que eu quero, tá? Então vou compilar aqui. Vou rodar. Não tá fazendo o que eu quero. Tá? Então deixa eu parar aqui e consertar a parada, tá? Vamos lá, porque tem um pequeno detalhe. Aí tem que ler a descrição aqui
do timer para olhar direitinho o que tem que setar de cada bit, a coisa toda, tá? Para poder ele ir lá e bater nessa interrupção aqui, eu preciso habilitar... Eu estou usando um registrador de comparação, tá vendo lá? O CCR0, tá? Então, quem vai gerar para mim... E esse é o... Aí tem que ler a documentação, tá? Recomendo que vocês leiam aqui no detalhe essa coisa depois. Mas olha só o negócio. Quem tá produzindo a interrupção para mim é esse bloquinho aqui, ó, tá? Essa interrupção que eu tô tratando, que é o timer 0 a 1, que tá aqui, ela é aquela... cadê minha tabela? Ela é... Repara aqui de novo, ó, TA01, é essa aqui que eu configurei agora no meu programa do jeito que ele tá? Ele vai tratar essas interrupções aqui, ó. TACCR1, ó, CCR1, TA0, CCR1 até o 4, tá? E o TA0 e FG. Só que não é nenhum desses caras que eu estou usando para produzir interrupção. Eu estou usando esse CCR0, tá vendo aqui? Que é um módulozinho igual a esse que está aqui embaixo, tá? Que é o nome CCR0, ok? Esse cara especificamente, ele tem uma flag dele, ó. Repara aqui, ó, CC e FG, tá? Separada, cada um deles tem uma flag separada, que é separada dessa aqui do timer sozinho, tá? Qual é a interrupção? Não me pergunte por que o cara da Texas resolveu fazer assim, mas nesse hardware, esse registrador aí, ó, CCR0, ele tem uma prioridade a mais em relação aos outros, tá? E aí, a rotina de tratamento dele é aqui, ó, no FFEA, que é aquele que a gente tinha olhado lá, que é o timer 0 a 0, ok? Outra coisa que eu preciso é aqui, nesse carinha aqui, ó, habilitar as interrupções dele, porque eu habilitei as interrupções aqui em cima, certo? Ele produz esse bit, mas eu não habilitei ele para produzir aqui embaixo. Então, preciso habilitar esse cara também. Como é que eu faço isso? Cadê meu... Eu faço isso mexendo no registrador TA0, CTL0, tá? Que é o registrador que vai controlar esses bits que estão aqui, ó, vocês estão vendo aqui embaixo, nos sinais aqui embaixo, tá? E aí, para ele, eu preciso colocar os bits. Cadê ele? CC e E. Preciso habilitar esse bit aqui. E eu vou fazer ele assim, para não bagunçar o que eventualmente tenha do lado de lá. CC e E. Engraçado que ele não aparece aqui no diagrama em lugar nenhum, né? CC e E, pelo menos eu não tô vendo ele aqui. CC e E, né? É engraçado que ele não aparece realmente aqui em lugar nenhum, né? CC e E, deveria estar aparecendo aqui embaixo, tá? Mas lendo aí a documentação, ele descreve esse bit aí, tá? Engraçado, nunca tinha reparado que não aparece aqui no desenho. Deixa eu ver a minha colinha se eu não tô faltando nada. Enable Interrupt tá ali. Habilitei a interrupção, produção de interrupção aqui. Configurei esse cara. Zerei ele aqui. Liguei ele aqui. P1 de tá aí. Tá tudo certo. Do lado de cá tem o Pragma, tem o Interrupt. Então, deve estar tudo ok. Então, deixa eu rodar o negócio aqui. Vamos lá. E aí, debugging fica bem mais complicado. Vou mostrar um negócio para vocês. Ó. Vocês não estão vendo, mas tá piscando lá. Opa. Tá piscando. Deveria estar piscando. Cara, ele piscou e parou. Ficou piscando umas vezes e parou. O que eu tô fazendo de errado aqui? P1 Alt, Enable Interrupt. Esse cara aqui... Deixa eu tirar esse cara aqui só pra... MC1, Clear. Eu vou botar meu TA Clear do lado de cá, que é o 0 e liga ao mesmo tempo. Cell e D0, MC1 e Clear. Esse que tá aqui.
Por que não tá piscando? Essa agora então é uma excelente pergunta. Agora sim, deve ter... Na hora que eu fiz aqui o CCIE, eu deve ter, sem querer, habilitado alguma coisa sem querer. Mas, ó, vocês não estão vendo ali, mas tá piscando mais ou menos um segundo, que é o que deveria estar acontecendo, tá? Qual que é o problema de usar interrupções? O grande problema é que fica muito mais difícil debugar o meu software, tá? O que normalmente eu faço, tá? Eu começo a brincar com interrupções, porque... Deixa eu botar o debugging aqui. Porque fica muito mais difícil se eu... Vamos lá. Se eu ficar executando passo a passo esse negócio, na hora que meu hardware ligar, na hora que eu passar por esta linha aqui, ó, essa linha que liga o meu timer, ele segue contando. E o meu processador fica parado para execução passo a passo aqui. Então o timer vai indo. Eu não consigo fazer execução passo a passo do timer, só do processador. De nenhum outro módulo de periférico aqui, tá? Então, para eu saber quando que entrou em alguma coisa, o que eu costumo fazer, tá? Eu venho aqui, por exemplo, habilito a interrupção dentro da rotina de tratamento de interrupção. Tá? Dentro da rotina de tratamento de interrupção. Então, vamos dar uma olhada no que acontece. Ó. Eu vou disparar meu hardware aqui. Ele parou lá. Tá vendo? Parou lá. Aqui eu consigo olhar o estado das coisas quando ele entrou aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui ó, no meu status register e olhar um negócio interessante. Tá vendo o G e E? O G e E é o bit que habilita as interrupções, que eu falei para vocês. Quando ele entra na rotina, quando ele vem tratar a interrupção, ele desabilita, tá? Deixa eu botar um outra interrupção, um outro breakpoint bem no desse laço aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar ele aqui, na execução do laço, tá? Ó, parou. Terminou o tratamento da rotina, voltou, tava lá dentro do laço. Repare que ele automaticamente reabilitou as interrupções. Olha lá o 1zinho do lado de cá. Tá? Então, a primeira coisa que é interessante perceber. Segunda coisa, cadê meus endereços? Cadê meu mapa de endereçamento? A gente tem que olhar mais diretamente. Se eu olhar aqui, View Memory Browser, para eu poder olhar o que tem na memória. Se eu for lá olhar ó, essa posição de memória aqui, FFEA, eu quero disassemble. É memory browser que eu quero? Peraí. Não, é esse aqui, ó, disassemble 0xFFEA. Repare que o que ele colocou lá foi uma instrução lá de move, ok? Que é essencialmente mexendo no registrador R4, que é o que vai implementar para mim um salto, nesse caso aqui, tá? Não me lembro o que é esse registrador, o que é exatamente esse registrador R4 aqui, eu imagino que seja o PC, tá? Mas o que ele está fazendo? Saltando para algum outro lugar. Então repare que ele produziu um código correto aqui. E aí olha só que outra coisa curiosa, tá? Nos outros endereços dos outras interrupções, ele produziu código, tá? Que me leva para o próprio registrador R4. Ou seja, fica num loop infinito aqui, ó. Se eu, por algum motivo, aconteceu uma interrupção que eu não produzi, que eu não fiz software para tratar ela, tá? Repare que eu também não habilitei outras interrupções, mas se eventualmente aconteceram, o que vai acontecer com o meu programa? Ele vai saltar, vai chegar aqui e vai ficar preso num loop infinito. O compilador gerou isso aqui automaticamente para mim, no caso aqui da Texas. Ele só produziu um código especial naquele caso lá, que é o FFEA, não sei porque, graças a isso aqui devia estar rolando junto. FFEA, que é essa linha do lado de cá, que é literalmente que me leva para algum lugar, tá? E olha só que coisa interessante, eu posso botar um breakpoint nesse lugar aqui também, tá? Deixa eu FFEA. Eu vou botar um breakpoint bem aqui nesse lugar,
Opa, tá no lugar errado. Tá estranho, né? Deixa eu tirar isso aqui. Engraçado que a interface tá bugada. 00xffea. Eu vou botar um breakpoint exatamente nesse endereço aqui, ó, 00fea, tá? E vou soltar meu processador de novo. Bum. Repare que aconteceu lá, ó, ffea, executou a parada, foi para lá, e aí ele vai executar aqui um jump, que é justamente o jump que me leva, tá, pro lugar onde está a minha rotina de tratamento de interrupção. Então, se eu vou andar uma instrução aqui só, ó, bum, andei, cadê? Executou? Engraçado que tá... Por que não tá, hein? Ah, tá bugado aqui meu cara. Eu devia estar saltando e indo pra cá, tá? Por algum motivo tá meio travado aqui. Ó, tá bugada a minha interface aqui. Preciso descobrir o que é que tá acontecendo, tá? Mas percebam que na hora que ele parou e tipo, aconteceu a interrupção, saltou para esse endereço específico, lá tem um jump que vai me levar para esse lugar aqui, ó, tá? É assim que acontece essa coisa aqui. Beleza? Como é que eu faço para fazer outras interrupções? Segue o mesmo padrãozinho do jeito que está aqui, tá? Pragma vector igual ao nome que está lá no header file, interrupt, uma função que é a função em C normal, aqui você coloca aqui dentro, você coloca a lógica da tua função, tá? Pode ter mais de uma, aí é que tá o negócio. Pode ter mais de uma para interrupções diferentes, tá? Mas não pode ter mais de uma para o mesmo vetor de interrupção. Se não me engano, o compilador, na hora que você faz isso, ele fala, cara, tem mais de uma rotina de tratamento de interrupção para a mesma coisa. Então, isso aqui está inválido. Ele vai reclamar. Tudo bem? Fora isso, muita atenção, que fica bem mais difícil debugar quando você está usando interrupções no seu programa, tá? É muito comum a gente ir fazendo e tal, não sei o que, e quando a gente percebe que tem algum erro, a gente ir desligando as rotinas de tratamento de as interrupções, produção de interrupções no software que a gente precisa debugar e tentar debugar a coisa o máximo possível sem as rotinas de tratamento de interrupção, tá? Sem as interrupções habilitadas, se for possível. Se não for possível, tenta usar os breakpoints, porque os breakpoints, tipo, em posições estratégicas aqui para tentar descobrir onde é que está o teu bug, tá? Mas dificulta bastante o debugging. Beleza, gente? Alguma dúvida em relação a essa história de interrupções aqui? Deu para pegar? Uhum. Uhum. A pergunta é quando você quer desligar ele lá, tá plugado na tua USB, se é só puxar ou você precisa fazer alguma coisa especial, né? É só puxar. Aquela história do botãozinho lá, o remover com segurança, que é quando você precisa fazer no seu pendrive ou no drive externo, alguma coisa no seu celular, às vezes você precisa desse tipo de coisa. É porque é o seguinte, aquilo lá não é um problema físico, é um problema lógico, tá? Que acontece o seguinte, o USB, principalmente nesses dispositivos que... Repara um negócio só, quando você pluga o seu mouse USB lá e você quer tirar ele, você não clica lá, remover com segurança o mouse, nem tem lá essa opção, só tira. Quando você pluga o seu teclado USB, você quer trocar o teclado por outra coisa, sei lá, só tirar o teclado, só puxa lá, você não tem essa história de remover com segurança. Só tem esse negócio de remover com aquele botãozinho lá, remover com segurança no Windows, os dispositivos que têm armazenamento de dados. Por exemplo, um pendrive, tá? Por quê? Porque na hora que você arrasta alguma coisa lá, um arquivo lá para a pastinha do seu pendrive, o seu sistema operacional ele não salva aquilo no pendrive imediatamente. Porque aquele canal é lento, tá? Ele finge que fez isso para você, ele forma um buffer lá, tá? Dentro do seu computador ainda, ele finge que moveu os arquivos, ele mostra para você que moveu os arquivos, lá no Windows Explorer, por exemplo, mas ele não gravou as paradas no pendrive, porque aquilo lá demora um tempo, tá? Fazer esse flashinho aí. Isso aí é um pouquinho demorado, potencialmente demorado.
E aí o que, que ele faz? Se você, nesse meio do caminho, ele fingiu que gravou, fez o buff, mas ele não salvou lá no dispositivo externo, na hora que você puxa, você perdeu a chance de fazer a gravação. Tipo, aquele buffer vai ser perdido, você nunca mais vai conseguir gravar a coisa lá. E lá no teu pendrive não salvou a parada. O que, que aquele remover com segurança faz? Ele é um aviso que você dá para sua máquina falando, eu quero tirar esse negócio daqui. Então, se você tiver alguma coisa gravada que você não gravou ainda, faça agora. Tá? Para de fingir para mim. Para de me enganar. Grava agora. Grava fisicamente lá agora. E aí ele grava lá. Tanto é que às vezes você clica no negócio e demora um tempinho. Por quê? Porque ele tá gravando as coisas que eventualmente ele não tinha gravado antes. E aí ele fala pra você, beleza, terminei de fazer. E aí você vai lá e tira, tá? Aqui a gente não tá fazendo nada disso, tá? Só acontece aquilo com um protocolo bem específico lá de... O USB ele tem vários subprotocolos lá de identificação de hardware, tá? E aí quando ele só precisa fazer aquilo lá nesses dispositivos que se identificam como dispositivos de armazenamento externo. Então, no caso aqui, é só ir lá e puxar. Cara, tá? Beleza? Por isso que quando você começa a estudar hardware, aí você vai vendo, tipo, aí você vai vendo um monte de coisa que normalmente você vai fazendo, que você olha e fala, por que eu tenho que fazer isso? Só que por que eu tenho que clicar nesse negócio, não posso só puxar lá o pendrive, né? Porque aí você começa a ir vendo o que está acontecendo, o que o hardware está fazendo, o que ele não está fazendo, tá? E a gente vai ver mais coisas aqui, a gente vai ver de protocolo serial. Eu talvez não trate de USB com vocês, que o USB é bem mais complicado e tal. Vou passar um monte de coisa antes de começar a falar de coisa de USB, tá? Mas vocês vão ver aqui que tem vários protocolos diferentes, tem um monte de coisa que você vai falar, caramba, porra, nem imaginava que era assim, tá? Que tem tanto problema associado. Normalmente esses protocolos tentam resolver problemas específicos que vão aparecendo lá no nível do hardware. Beleza? Mais alguma pergunta aí, turma? Acho que tá de boa, né? Então eu vou parar essa gravação aqui.